Vem da Europa a informação de que o Manchester City quer o Wesley do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais bastidores dessa história e fala também sobre um novo ponta na mira do Cruzeiro. Preciso te atualizar sobre uma consulta do Ajax por um zagueiro do Palmeiras. Para completar, a Adidas mais perto de virar fornecedora de material esportivo do Corinthians. Tem novidades também no Vasco. Fernando Diniz, enfim, foi contratado. Para completar, Marcos Antônio trabalhando para permanecer no tricolor, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que deve ter o reforço de Tauan e Paulinho Curóa, ambos volantes, para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. A dupla está praticamente recuperada e trabalhando com o restante do elenco. Não joga contra o Rio Branco nesse sábado, mas deve ficar à disposição para a sequência da competição. Já o Atlético Paranaense segue em busca de um técnico para o lugar de Maurício Barbieri e vários treinadores foram oferecidos nos últimos dias, entre eles Lisca, Antônio Oliveira, Celso Rotti, Pepa, Alan Al, entre outros. Quero contar também que Renato Paiva, apesar da enorme pressão de torcedores do Botafogo, vai seguir comandando o clube. Tudo porque John Textor entende que o trabalho do português é aceitável. Para completar a informação que vem do Santos, dá conta de que Pedro Martins pode cair a qualquer momento. O diretor executivo de futebol do Santos, que se desgastou nas últimas semanas, especialmente por conta da péssima fase do time, corre enorme risco de demissão. Hora de falar sobre Marcos Antônio, o volante quer ficar no São Paulo. Atleta que pertence a Lazio, virou titular absoluto do tricolor diante da ausência do Pablo Maia, contrato de empréstimo se encerra na metade do ano. Se o Marcos Antônio disputar 50% das partidas, com pelo menos 45 minutos em campo, São Paulo é obrigado a comprá-lo por 25 milhões de reais. E o tricolor já deixou bem claro que não tem essa grana para fazer o investimento, mas conta com a ajuda do jogador para convencer a Lazio para prorrogar esse contrato de empréstimo. Importante contar que o Marcos Antônio, pelo bom momento, também tem sido especulado e sugerido para outros clubes brasileiros, mas ele prefere continuar no São Paulo e tem feito enorme esforço para que Tricolor e Lazio consigam se entender. Só para completar em relação ao São Paulo, Tricolor que vai muito bem sob o comando de Zubeldia. Contei para vocês que a especulação vinda da Espanha de que Belletti poderia assumir o São Paulo em caso de tropeços do Zubeldia está completamente descartada pelos dirigentes são paulinos. Hora de falar sobre o Vasco, que enfim tem um treinador. Fernando Diniz aceitou a proposta cruzmaltina no início da tarde dessa quinta-feira, horas depois daquele fracasso 4-1 contra o Porto Cabelo, pior derrota de um time brasileiro para uma equipe venezuelana. Importante contar que Fernando Diniz e seus 3 auxiliares, entre eles um preparador físico, vão custar pouco mais de R$1 milhão por mês ao cruzmaltino, que também precisou aceitar um contrato até dezembro de 2026. Vasco que não vence as 7 partidas e vive crise especialmente depois da derrota na Sul-Americana, que coloca em risco a classificação do time. Vasco vai precisar pontuar contra o Lanús na Argentina e depois vencer o Melgar em casa para assegurar a classificação. Só para completar, em relação ao fracasso de quarta-feira, vale a lembrança de que o salário do Coutinho ou do Payet sozinho banca toda a folha salarial da equipe venezuelana. Payet e Coutinho ganham cada um R$1,5 milhão por mês. Hora de falar sobre a Adidas, mais perto de virar fornecedora de material esportivo do Corinthians. Havia contado para vocês nessa semana que a Adidas e o Corinthians tinham negociações em andamento. Vou dizer mais, o Corinthians quer fechar com a Adidas, ainda que isso resulte em mais um processo na justiça. Tudo porque a Nike, com quem o Timão tem contrato até dezembro desse ano, já protocolou na justiça a intenção de prorrogação do contrato até 2029, como estabelece no contrato. E mais, a Nike alega que há uma cláusula no acordo que impede que as tratativas com outras fornecedoras aconteçam sem aviso prévio. E ninguém do Corinthians fez qualquer aviso à Nike em relação à negociação com a Adidas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se defende afirmando que a Adidas vai pagar muito mais do que a Nike. A Nike hoje paga algo na casa dos 30 milhões de reais por temporada, perdão,
hoje paga 21 milhões de reais e chegaria a 35 milhões de reais fixos. Há também a perspectiva de aumento dos royalties, que garantiram no ano passado 10 milhões de reais, seriam 25% de reajuste em cima de cada peça vendida, essa grana ficaria com o Corinthians. Ainda assim, cifras consideradas baixas. A Adidas topa aproximar do Corinthians da proposta que o Flamengo tem, 69 milhões de reais fixos por ano. O presidente alvinegro sonha com um contrato de 1 bilhão de reais pelos próximos 10 anos. Só estou muito curioso para saber como é que essa história termina, especialmente por conta dessa questão que na justiça pode determinar um enorme prejuízo ao Timão. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O zagueiro Thiago, só 18 anos de idade, que já atuou até como capitão do time sub-20, tem sido monitorado pelo Ajax. Atleta que pertencia ao SK Brasil, foi contratado na temporada passada e mesmo muito mais jovem do que os seus concorrentes da categoria sub-20, tem conseguido destaque. O Ajax, nos últimos dias, procurou representantes do atleta para entender as condições do negócio. O Palmeiras assegura que ainda não recebeu qualquer proposta. Jogador que nesse ano já tem 9 partidas pelo time sub-20, 1,92 m de altura, nascido em Brasília. Palmeiras que está se especializando em vender jogadores revelados na base por grandes quantias de dinheiro. É por causa da venda de jogadores que o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas desde 2015, e eu me refiro apenas a jogadores formados na academia de futebol. Bora mudar de assunto e falar sobre mais um alvo do Cruzeiro para ponta. Tá certo que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de jogadores de velocidade. Nos últimos dias contei para vocês sobre o interesse em Lucas Ferreira do São Paulo. Luiz Araújo e Matheus Gonçalves do Flamengo seguem na pauta. E o Everton Guimarães contou nas últimas horas que Marino Inestrosa, colombiano de 22 anos de idade, que vive grande fase com a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, interessa. Jogador que também foi sondado recentemente pelo Flamengo. O Inestrosa, tem uma curiosidade, passou pelas categorias de base do Palmeiras e não conseguiu ser bem aproveitado, até porque se machucou demais. A ideia do Cruzeiro é contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores de velocidade para que possam oferecer melhores condições para o trabalho do técnico Leonardo Jardim. O português entende que falta esse tipo de característica no atual elenco. Só para completar em relação à Raposa, queria contar que o Atlético Paranaense deve exercer a opção de compra para ficar com o atacante Tevez, de 19 anos de idade, que havia sido emprestado em fevereiro ao Furacão. Negócio que envolveu o Matheus Gamarra, alguém completamente fora dos planos do Cruzeiro. O valor da compra do Tevez, de 3 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos. Atleta que fez 8 jogos com a camisa do Furacão, 1 gol e 1 assistência. Foi dele o gol na derrota do último domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Derrota por 4-1 dentro de casa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. O jornalista Di Marzio, que é italiano e é especialista em mercado, afirma que o Manchester City quer contratar o Wesley, lateral direito que pertence ao Flamengo, e mais, que essa negociação precisaria ser fechada antes do Super Mundial de Clubes. A preocupação do Manchester City é de que o Wesley se destaque na competição e chame a atenção de outros clubes. O Flamengo já deixou bem claro que não aceita, em hipótese alguma, não contar com o Wesley nesse torneio e que também quer pelo menos 30 milhões de euros para fazer negócio. O Wesley tem sido cobiçado por clubes europeus há bastante tempo. O Flamengo chegou a fechar uma contratação, uma transferência do atleta com a Udinese, e o negócio caiu na última hora. Depois Zenit, Milan e Aston Villa também fizeram ofertas. E com o passar do tempo, o Flamengo foi se sentindo confortável para exigir cada vez mais dinheiro. Hoje, 30 milhões de euros equivalem a mais de 180 milhões de reais. Só para completar, preciso destacar a fase bem ruim do Flamengo em Libertadores da América. Você sabia que o rubro-negro tem só uma vitória nos últimos 7 jogos na competição? Essa única vitória contra o Deportivo Táchira, 1-0 na edição desse ano. São também outros 3 empates contra Peñarol, LDU e Central Córdoba, e 3 derrotas contra Bolívar, Peñarol e Central Córdoba. A derrota para o Peñarol, associada ao empate, causou a eliminação do time na temporada passada. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro é o terceiro no seu grupo e corre o risco de ser eliminado na próxima rodada. Isso acontece se o Flamengo perder para a LDU em casa e se o Central Córdoba pelo menos empatar com o Deportivo Táchira na Venezuela. Nesse caso, a LDU iria para 11 pontos, o Central Córdoba chegaria a 9 e o Flamengo ficaria estacionado com 5 pontos. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 da noite ao vivo. Tem programa do Nicola. Tchau!